Boa tarde. Na nossa série de vídeos da disciplina de Design de Software, hoje nós vamos falar sobre Design de Software. Nós vamos fazer uma introdução a respeito do Design de Software, vamos falar de alguns princípios da importância do Design de Software, falar de alguns tipos de Design de Software, mas principalmente falar de características importantes a serem levadas em consideração quando se faz um design de software. Projetar software é uma atividade complexa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente faz o software manualmente. O software normalmente tem muito mais componentes do que qualquer outra máquina feita pelo homem, por exemplo. A quantidade de variáveis, a quantidade de instruções, de conexões, de interfaces é muito grande. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando vai fazer o software, porque a gente vai ter que projetar todos esses componentes. Dá um certo trabalho. Então, como a gente falou na aula passada a respeito dos requisitos, os sistemas de software eles são pressionados por mudança. Tá? Toda hora os requisitos estão mudando e você vai ter que mudar aquele sistema de software. Como é que se muda? Você altera o código ou compra um novo, ou troca de software. O que significa alterar o código? Alterar o código não é só abrir o compilador, a IDE e programar de novo. Não, você tem que manter toda a rastreabilidade das etapas, dos artefatos, tem que mudar tudo para deixar tudo coerente. Então, existe uma dificuldade grande de se alterar algum tipo de software. Além disso, alterar um software num determinado ponto pode causar um erro em outro ponto do sistema. Às vezes um erro que vai ficar despercebido e que só vai ocorrer quando alguém importante for usar o sistema, como diz a lei de Murphy. Tá? Projetar software significa determinar como os requisitos funcionais vão ser implementados em formas de estrutura de software. Como a gente já falou ontem, o projeto é o que vai ligar os requisitos à implementação. Tá? O conjunto de requisitos para o produto de software são mapeados no conjunto das soluções tecnológicas para a construção de software. Então, durante o projeto, você vai criar as soluções tecnológicas para implementar aqueles requisitos. Tá? Falando de outra palavra, como está escrito aqui, né? O projeto é a única maneira com a qual se consegue traduzir com precisão os requisitos do cliente em um produto de software, ou seja, um sistema finalizado. Tá? A gente também já falou um pouco sobre ciclo de vida do software em outros vídeos. Tá? O projeto está inserido nos ciclos de vida. Quase todos os ciclos de vida têm uma etapa de design, de projetar, de fazer, de planejar e definir a solução daquele sistema, antes que ela seja implementada. Normalmente estão aqui, ó, requisitos, projeto e implementação. Tá? No modelo de ciclo de vida, a atividade de projeto recebe o resultado da atividade de requisitos, a gente já falou, que por exemplo, no caso de projeto orientado a objetos, modelo de casos de uso, modelo de classes de análise, a gente vai receber uma especificação dos requisitos não funcionais, a gente vai receber uma especificação dos requisitos de interface, além disso, uma visão do sistema para ver o contexto onde ele se coloca. Tá? Tudo isso o projetista, o designer do software recebe para poder gerar a solução, o código que vai ser implementado.
Durante o projeto de software, é criada a estrutura interna do sistema de software. Assim, a gente vai projetar os módulos do sistema, a gente vai criar os módulos do sistema, a gente vai criar como eles se comunicam, como eles interagem. Existem vários tipos, várias formas de se fazer isso. A gente vai ver isso mais tarde, quando a gente for tratar de projeto de arquitetura. Tá? A arquitetura de software é a estrutura, a organização dos componentes do programa, módulos, e como eles interagem, como a gente colocou aqui. Tem uma diferença. A gente pode considerar a parte de análise como se fosse a especificação de requisitos, né? Então, a análise é o que precisa ser feito. Tá? Investiga a modelagem do problema. Você modela o problema, modela os processos do negócio, modela como você quer que o sistema funcione. Aliás, modela o funcionamento do sistema do ponto de vista externo. No projeto, você vai criar como o sistema vai ser feito, ou seja, você vai fazer a modelagem da solução. Tá? Como o software irá funcionar exatamente. Tá? Não do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno. Tá? Uma coisa importante, se faz projeto de software, na verdade, assim, vamos abrir um parênteses aqui, como a gente às vezes gosta de fazer, que é o seguinte. É caro fazer software. É muito caro fazer software. Por quê? Porque o software é feito à mão. Os programadores vão lá. Na verdade, a gente tem muito mais que os programadores. Então, a gente tem os analistas, vão falar com o cliente, os engenheiros de requisitos vão falar com o cliente, o arquiteto de software planeja a solução, daí os projetistas projetam a solução dos componentes, daí você tem a implementação. Além disso, estão sendo projetados os testes, daí os testes vão ser executados, o sistema vai ser corrigido, vai ser implantado e vai ser dado suporte. Então, produção de software é uma produção normalmente muito cara. Então, uma das razões pela qual se faz projeto de software é tentar colocar uma qualidade nesse produto de software. O que significa qualidade? Bom, qualidade é o produto de software, ele não vai parar, ele vai dar o resultado certo, existem várias características, ele vai ser fácil de usar, ele vai estar disponível 100% do tempo. Então, tem várias características de qualidade de software. A gente vai estudar isso nas disciplinas de engenharia de software, qualidade de software e tudo mais tarde no curso. Tá? Mas é importante saber que uma das razões de se fazer o projeto de software é se obter qualidade no produto de software. Tá? Existem algumas diretrizes para a qualidade do produto de software. Tá? Uma delas é, o projeto deve ser modular. Ou seja, uma coisa importante que a gente deve levar em consideração é que os módulos estejam bem separados. Os componentes do software estejam bem separados. Tá? O projeto deve conter representações distintas para dados, arquiteturas, interfaces e componentes. Tá? Então, você deve conseguir representar tudo isso no projeto de software, não deixando nada escondido. O projeto deve levar a componentes que possuam características de independência funcional. Aí está um termo que a gente vai falar muito nesse vídeo, que é independência funcional, ou seja, os módulos são funcionalmente independentes, eles funcionam sozinhos quase, existem muita pouca conexão entre eles. Tá? E um projeto deve levar a interfaces que reduzam a complexidade das conexões entre os componentes e o ambiente externo. Para atingir essas diretrizes, é fundamental que o projetista tenha disciplina na aplicação do projeto. Tá? Então, tem vários princípios. A gente vai ver dois conjuntos básicos de princípios de projeto de software. Esses são princípios
para se fazer o projeto, e no outro conjunto a gente vai ver coisas, ou seja, princípios que aquele projeto, conceitos básicos de projeto. Tá? O projeto deve ser rastreável para o modelo de análise, aquela história, tudo que você projetou tem que ter vindo dos requisitos, você não pode projetar nada independente, assim, nenhum módulo independente. Tá? Sempre considere a arquitetura do sistema a ser construído. O projeto dos dados é tão importante quanto o projeto das funções, então, projetar os dados da maneira correta é tão importante quanto projetar as funções da maneira correta. Tá? Isso não tem muito jeito. Se não fossem os dados, às vezes a gente não precisaria fazer o sistema. Tá? Por mais que a gente goste mais de fazer as funções do que manipular as estruturas de dados, os dados são muito importantes para esse sistema. Tá? As interfaces devem ser projetadas com cuidado, interfaces com o usuário devem ser sintonizadas com as necessidades do usuário final. Novamente, o projeto das interfaces com o usuário, ele é visto na disciplina de interface no computador, que eu aconselho muito vocês a fazerem, com cuidado. Os componentes devem ser fracamente acoplados entre eles e com o ambiente externo. As representações de projeto devem ser entendidas facilmente. É assim, você deve fazer os diagramas ou usar a linguagem gráfica ou textual de forma que todos entendam. O projeto serve como comunicação também entre as partes envolvidas. A parte do fracamente acoplado, a gente vai falar mais tarde a respeito de acoplamento e coesão, tá? Então, aguardem isso daí, que a gente vai tomar um tempo grande da aula por causa disso. O projeto deve ser desenvolvido iterativamente. Ou seja, você não deve desenvolver o projeto inteiro de uma vez. Você deve fazer uma parte, implementar outra parte, ver as dificuldades, às vezes voltar a corrigir, para daí seguir para outra parte. Não fazer tudo e corrigir tudo. O ideal, assim, um processo orientado a objetos, baseado em casos de uso, é fazer o projeto de acordo com um pequeno grupo de casos de uso. E daí fazer todo o projeto para aqueles casos de uso, daí depois continuar para o outro conjunto de casos de uso, assim até terminar o sistema. Características básicas que um projeto deve ter, fundamentos do projeto. Particionamento, abstração, encapsulamento, modularidade, separação de preocupações, separação de políticas da execução de algoritmos e, mais importante, acoplamento e coesão. O que é o particionamento? Particionamento é o seguinte: o problema é complexo, ele pode ser decomposto em subproblemas, até que você consiga obter a solução para cada subproblema pequeno. Daí a combinação dessas soluções, não precisa ser uma combinação muito simples, mas a combinação dessas pequenas soluções dos subproblemas, elas devem resolver o problema complexo. Tá? É mais ou menos simples e é uma coisa que vocês vêm estudando desde algoritmos 1. Tá? Quando vocês começaram a ver funções, vocês viram o particionamento do problema e a criação de funções para resolver pequenos subproblemas daquele problema maior. Abstração. Tá? Abstração é o seguinte: você esconde os detalhes. Basicamente isso. Você esconde os detalhes. Serve para lidar com complexidade. Quando você vai fazer um projeto, você não precisa começar pelas variáveis, por exemplo. Tá? Você vai começando uma abordagem mais ou menos top-down, ou seja, do mais abstrato para o mais detalhado,
E isso facilita na hora de você pensar a respeito daquele problema, daquilo que você está construindo, tá? Tá? Por exemplo, você pode descartar detalhes desnecessários em um determinado momento para daí seguir naquela criação da solução. E quando for necessário, você detalha aquilo lá. Encapsulamento. Esse é uma característica interessante, que é a seguinte: você junta no mesmo lugar os dados e as funções, tá? E você oculta os dados através das funções. Por exemplo, você só permite que se mexa num determinado conjunto de variáveis, numa determinada estrutura de variáveis, através de uma função específica ou de um conjunto específico de funções chamado interface. Isso vai permitir que você não acesse diretamente aquela estrutura de dados, aqueles ponteiros, a não ser pela função. Ou seja, o local onde você trabalha com, por exemplo, os ponteiros, por exemplo, os campos, vai ser limitado. O resto do sistema não vai ver isso. Isso reduz efeitos colaterais como reuso, manutenção, facilita reuso, facilita manutenção, facilita testes, facilita entendimento, tudo de bom. Modularidade. A característica do software que permite a sua inteligibilidade é você dividir em módulos. Tá? Facilita o entendimento e facilita o desenvolvimento, ou seja, quando você for passar o desenvolvimento para os programadores, você pode passar um módulo para cada conjunto de programadores. Fica muito mais fácil de conseguir desenvolver isso, tá? E a dependência entre os grupos fica muito melhor. Separação de preocupações. Regra: para definir os módulos dos sistemas, preocupações diferentes ou não relacionadas devem ser separadas em módulos diferentes ou não relacionados. Tá? Ou seja, interesses diferentes têm que ficar em módulos diferentes. Preocupações diferentes têm que ficar em módulos diferentes. Separação das decisões de execução de algoritmos. Assim, um módulo deve se preocupar com decisões sensíveis ao contexto do problema ou com a execução de algoritmos, mas não com ambas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você tem uma lista, você vai ter um único programa, uma única função que vai ordenar essa lista. Essa função não vai estar espalhada em nenhum outro lugar, ela vai estar ali. Porque se você quiser mudar o algoritmo, acertar algum tipo de coisa, você vai pegar naquele módulo, não vai olhar para o resto. Tá? Isso facilita a manutenção, facilita o reuso, tá? Tudo fica menos específico e tudo fica mais reusável. Tá? Bom, agora chegamos no ponto principal dessas características de projeto fundamentais, que é a independência funcional. Como a gente falou, o software, os módulos do software têm que ser o mais independentes possíveis. Eles não conseguem ser totalmente independentes, tá? Isso é uma coisa muito complicada de conseguir, mas eles devem ser os menos dependentes possíveis, tá? E esses critérios de se medir a independência funcional se chamam coesão e acoplamento. Coesão é a medida da força funcional relativa ao módulo. Não, entendeu? Bom, é o quanto o módulo pode ser repartido sem problemas. Tá? O quanto você consegue dividir aquele módulo em 2 módulos sem problemas. Sem um ficar muito dependente do outro. Um exemplo. Vamos supor que você tenha uma classe chamada pessoa.
E essa classe pode exercer as funções de professor, um objeto dessa classe pode ter as funções de professor ou pode ter as funções de aluno. Você consegue criar módulos separados, um para as funções de professor e outros para funções de aluno sem problema. Então, aquela classe pessoa, ela não é uma classe coesa. Tudo bem? Acoplamento é a medida da interdependência relativa entre os módulos. Tá? É o grau com que os módulos estão conectados entre si. Bom, o que a gente quer dizer com conectados? Quer dizer o seguinte, se dois módulos acessam a mesma variável, eles estão conectados. Se um módulo recebe dados de outro módulo, eles estão conectados. Se um módulo recebe um ponteiro de outros dados, eles estão conectados. Tudo bem? É esse tipo de conexão que a gente está falando. É a visão de dados, a conexão de dados. Tá? Ou mesmo de controle. Tá? Vamos dar uma olhada nos tipos de coesão e nos tipos de acoplamento, que daí dá para entender um pouco melhor. Bom, aqui a gente tem uma definiçãozinha sobre coesão, tá? Uma classe com baixa coesão faz muitas coisas não relacionadas e leva aos seguintes problemas, ou seja, lembra o seguinte, coesão é o quanto é fácil dividir uma classe. Uma classe que seja que tenha baixa coesão é porque ela faz vários papéis, ela tem várias coisas diferentes dentro dela que não estão relacionadas. Então, o que isso faz? Ela é difícil de entender, por exemplo. Ela é difícil de reusar, porque é uma classe extremamente complexa se ela faz várias coisas. Por ser difícil de reusar e de entender, ela é difícil de dar manutenção. Porque para alterar uma coisa, você precisa entender o que está dentro dela. E como ela é complexa e difícil de entender, é difícil de corrigir. Tá? Entre outras palavras, ela é delicada. Ela está constantemente sendo afetada por outras mudanças, ou seja, é uma classe difícil. Tudo bem? Dei o exemplo de classe, mas onde se lê classe, você pode colocar módulos. Tá? Tipos de coesão. Coesão coincidente, que é o pior tipo. Já vou explicar o que é isso, tá? Lógico, temporal, procedural, de comunicação, sequencial e coesão funcional, que é a melhor. Se o seu professor de algoritmos 1 ou de oficina falou, divida o seu software em funções pequenas, etc, 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 ele está tentando atingir a coesão funcional, que é a melhor que tem. Coesão coincidental. Há nenhuma ou pouca relação construtiva entre os elementos do módulo. Eu vou dar um exemplo disso que eu li no livro do Pressman há muito tempo atrás, que sempre me vem à cabeça quando a gente fala dessa coesão. Chegou então, na época de 70, não tinha esses conceitos não eram tão usados, e o programa era implementado basicamente por cartões perfurados. 60, 70, ele era implementado basicamente por cartões perfurados, e o programa podia ser visto depois que ele era impresso numa listagem de papel de formulário contínuo, quando as folhas são unidas por um picote. O que ele fez? O gerente de desenvolvimento chegou e agora vamos modularizar o nosso software. O que ele colocou? Ele pegou a listagem do programa, espalhou pela sala e foi pegando pegou uma caneta vermelha, ou pincel atômico vermelho, e foi traçando riscos a cada tantas linhas na listagem e separando os diversos módulos do programa. Isso é um exemplo de coesão coincidental, ou seja,
é porque o programa estava impresso daquele jeito que foram separados os módulos. Tá? Levando isso para linguajar orientada a objetos. Um objeto não representa nenhum conceito orientado a objeto, nada. Ele simplesmente está lá. Uma coleção de código comumente usado e herdado através de herança, provavelmente herança múltipla, ou seja, você não tem uma noção do que está acontecendo ali. Tudo bem? Coesão lógica. Tá? Um módulo faz um conjunto de funções relacionadas, uma das quais é escolhida através de um parâmetro para chamar o módulo. Vamos supor assim, você tem dentro de um módulo, dentro de uma função, você tem um if, e de acordo com o parâmetro você chama uma ou outra função. Isso chama coesão lógica. Ah, mas às vezes precisa fazer desse jeito. Tudo bem, mas só às vezes. O quanto menos você fizer isso, melhor. Um exemplo que faz isso, e todo mundo aceita, são os servlets de controle do Struts, por exemplo. Esses servlets de controle, eles recebem um parâmetro e escolhem a próxima página que vai ser executada. Tá? Mas eles são assim, o núcleo da solução. Inclusive, o Struts, você não implementa isso. Você não faz isso. Isso já vem pré-definido de um jeito, você simplesmente coloca os parâmetros lá. Tá? É muito parecido com acoplamento de controle. Tá? A gente já vai ver isso. Coesão temporal. Os módulos estão agrupados por instruções ou elementos que serão executados ao mesmo tempo. Tá? Então, você agrupa, em vez de agrupar por uma questão de dados, por exemplo, ou agrupar por uma questão de funcionalidade, você agrupa por coisas que vão ser executadas ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, isso é o processamento batch, uma coisa nesse sentido. Tá? Exemplos comuns, métodos de inicialização, não tem muito o que fazer, e métodos de finalização, ou seja, coisas que você vai fazer para gerar, para iniciar o sistema, e coisas que você vai fazer para finalizar o sistema. Isso, às vezes, precisa, tá? Não é uma coisa assim, mas não se deve usar fora disso. Coesão procedural. Bom, aqui vai aquela famosa pergunta. O que é um procedimento? Daí os alunos que tiveram aula de Pascal falam que professor, é uma função que ela não retorna valor. É isso? Pois é, essa é a definição de procedure em Pascal, mas o procedimento é um conjunto de instruções que tem que ser executadas numa determinada ordem. Tá? É um conjunto de... É tipo procedimento bancário, tipo procedimento hospitalar, ou seja, um conjunto de coisas que tem que ser feitas numa determinada ordem para que isso funcione. Tá? Então, a coesão procedimental é que os módulos são agrupados por procedimentos. Tá? Associa elementos de acordo com seus relacionamentos procedurais ou algorítmicos. Tá? Um módulo procedural depende muito da aplicação sendo tratada. Junto com a aplicação, o módulo parece ser razoável. Tá? Ou seja, é um módulo que você tem que entender a aplicação para saber mais ou menos como ele funciona, porque ele tem uma sequência de instruções. Ele não é uma função que vai ser executada só. Ele vai ter uma chamada de várias funções ou execução de várias instruções para que seja atingido um objetivo. Tá? Às vezes tem, as classes controle normalmente têm funções que são procedimentais. Tá? A gente vai ver o que são classes controle, a gente viu alguma coisa em algoritmo, em requisitos, e a gente vai ver isso na disciplina de projeto. Próximo tipo de coesão, coesão de comunicação. Tá? Todas as operações de um módulo operam com o mesmo conjunto de dados ou produzem o mesmo tipo de saída. Tá? Quando você tem dados que vão para um módulo, o mesmo conjunto de dados vai para um módulo e o mesmo conjunto de dados vai para o outro módulo.
Tá? Como é que a gente resolve isso? Isola um elemento desse conjunto de dados num módulo separado. Tá? Não deveria ocorrer em sistemas OO usando polimorfismo, tá? Classes diferentes para tratamentos diferentes dos dados. Coesão sequencial. Isso é quando você tem dentro de um módulo a chamada de outro módulo e isso a chamada de outro módulo. Então, você tem uma sequência de chamadas. Tá? Isso às vezes é difícil de remover, mas é uma coesão grande. Tá? O certo é, você tem um módulo que chama a função, ela retorna o valor, daí chama outro, retorna, em vez de chamar um, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro. Mas nem sempre a gente consegue escapar disso. E no final, a gente tem o melhor, que é a coesão funcional, ou seja, cada módulo ele executa uma única função. Tá? Cada módulo executa uma única função. Se a gente conseguir isso, a gente tem o melhor dos mundos. Por quê? Porque esse módulo ele vai ser fácil de ser atualizado, ele vai ser fácil de ser corrigido, ele é independente. Tá? Ele vai tornar a sua vida como programador muito mais tranquilo. Tá? Num sistema O, por exemplo, cada operação da interface pública do objeto deve ser funcionalmente coesa. Cada objeto deve representar um único conceito coeso. Tá? Por exemplo, a turma, vamos falar da turma de alunos. A turma deve representar só o conjunto dos alunos, mas não cada aluno em si. Cada aluno tem que ser um conceito separado. Tudo bem? Porque ele existe fora da turma. Tranquilo? Acoplamento. Uma classe possuindo forte acoplamento, o que é ruim, né, que é o pior, a gente tem os seguintes problemas. Mudança em uma classe relacionada força mudanças em locais à classe. A classe é mais difícil de entender isoladamente e é mais difícil de ser reusada, ou seja, classes que estão acopladas, elas são difíceis de ser reusadas, porque uma depende da outra. O ideal é os módulos não dependerem, eles serem independentes entre si. Ou seja, quando você muda uma classe que está acoplada àquela classe que você está trabalhando, você vai ter que mudar essa classe que você está trabalhando. Ou seja, mudanças de uma classe implicam em mudanças de outra classe, que não devia acontecer. Tipos de acoplamento. Acoplamento de dados e acoplamento de controle. Acoplamento de dados. A saída de um objeto é a entrada de outro, por exemplo, que é aquela coesão sequencial. Tá? É um acoplamento que tem, então você chama uma função com base na saída de outra função. Tá? Uso de parâmetros para passar itens entre métodos. Tá? Por exemplo, uma ocorrência é o objeto A passa o objeto X para o objeto B. Em vez de passar o objeto X e B estão acoplados, mas em vez de passar o objeto X, às vezes você poderia passar o dado diretamente. Tá? Essa é uma coisa a ser considerada. Isso acarreta uma mudança na interface de X, pode implicar em mudanças a B, tá? No objeto B. Acoplamento de controle. Esse é um acoplamento muito ruim. Tá? Acoplamento de controle. Passar flags de controle entre objetos, de forma que o objeto de controle as etapas do processamento de um outro objeto. Ocorrência comum. Um objeto A manda mensagem para o objeto B. Tá? O objeto B usa o parâmetro da mensagem para decidir o que ele vai fazer. É uma coisa parecida com a coesão lógica. Tá? A coesão lógica. Tá? Então, a gente tem aqui medidas de coesão. Coesão coincidente, lógica, temporal, procedimental, comunicacional, funcional e alta.
Acoplamento por alto, nenhum acoplamento, que é o melhor, tá? Por dados, por carimbo, por controle, por common, por conteúdo. Deixa eu dar uma olhada aqui a respeito do acoplamento por common e conteúdo. Bom, voltando à segunda parte do nosso vídeo, né? Os tipos de acoplamento que a gente estava se referindo. Acoplamento por conteúdo, X faz referência direta ao anterior de Y. Acoplamento por common, X e Y referenciam variáveis globais. Na verdade, vamos falar uma coisa assim que às vezes as pessoas não entendem muito, mas usar variável global é um crime contra o desenvolvimento de software. Por que que ele é um crime? Na verdade, assim, se você vai fazer um software que tem restrição de memória, um software embarcado, usar variáveis globais é uma grande opção, é uma opção muito boa. Quando você vai fazer um sistema grande em termos de código, o uso de variáveis globais atrapalha muito. Tá? E cria esse acoplamento por common, onde você vai ver num universo de milhões de linhas de código, onde que tal variável é acessada e onde que ela é alterada. Tá? Acoplamentos por controle a gente já viu. Tá? Acoplamentos por controle a gente já viu. Daí, por fim, acoplamentos por carimbo. X e Y se comunicam por parâmetros, sendo um dele uma estrutura de dados, ou seja, em vez de passar somente dados, você passa um objeto ou um ponteiro para uma estrutura. Ah, a gente não pode fazer isso? A gente pode fazer isso, mas não é uma coisa tão boa assim. Tá? Voltando aqui para a nossa aula, então, estava vendo aqui, nenhum por dados, por carimbo, por controle, por common, por conteúdo. Eu vou atualizar eu vou atualizar esses slides para colocar aqueles acoplamentos que eu tinha esquecido. Bom, retomando, temos também o acoplamento de dados globais, que são dois ou mais objetos que compartilham estruturas de dados globais. É um acoplamento ruim porque ele fica escondido. Na verdade, é muito difícil de você encontrar. O que significam dados globais ou uma variável global? Significa o seguinte, ela é uma estrutura onde você está mexendo numa variável num módulo, alterando o valor dessa variável no outro módulo e consultando num terceiro módulo. Para sistemas embarcados, sistemas que você tem pouca capacidade de memória, é uma solução muito boa. Agora, para sistemas com 1 milhão de linhas, 10 milhões de linhas, o que não é incomum, você tem uma péssima solução, porque você tem que ficar caçando onde você vai alterar ou você vai salvar o valor de uma variável. Tá? Então, é muito difícil, traz muitos transtornos de manutenção, por exemplo, em reuso. Tá? Uma chamada de método pode mudar o valor de uma variável global e o código não deixa isso aparente. Por exemplo, você não sabe o que tem naquele método. Tá? E o outro são acoplamentos de dados internos, quando você tem variáveis públicas, atributos públicos de uma classe, por exemplo. Ou seja, quando um módulo modifica diretamente valores de variáveis que estão declaradas no outro módulo. Um exemplo disso é quando as classes têm atributos públicos. Notem o seguinte, o que a gente está falando a respeito de coesão e acoplamento é que um objeto ou um módulo só pode deixar um outro módulo alterar os valores das suas variáveis
através de funções. Tá? Lembrem disso. Agora vamos falar um pouco a respeito de atividades de projeto. Por exemplo, uma das atividades de projeto é o projeto de arquitetura. Tá? A arquitetura do sistema, a arquitetura do controle e a arquitetura dos módulos. Além disso, a gente tem projeto dos dados, projeto dos procedimentos, projeto da interface com outros elementos do sistema e projeto da interface do usuário. Nessa disciplina especificamente, a gente vai falar do projeto da arquitetura, do projeto dos procedimentos, tá? Dos componentes, o projeto dos dados vai ser tratado na disciplina de bancos de dados, e o projeto das interfaces vai ser tratado na disciplina de interface humano-computador. Tá? É uma disciplina só para isso. Assim, a interface com o usuário tem diversas características próprias. Você tem que tratar problemas de usabilidade, tratar problemas de acessibilidade, cores, widgets de interface, coisas desse tipo. Tá? Os passos. Primeiro, no alto nível. Projeto geral preliminar. Tá? Você faz o projeto da arquitetura do seu software. Tá? E especifica os módulos, tá? E faz a arquitetura dos dados em si. E o projeto detalhado, que é você codifica, você especifica você refina o projeto geral, né, o preliminar, até o detalhamento necessário para a implementação. Tá? Falando em fases, a gente tem a fase de refinamento da arquitetura, né, o design high level, definição dos pacotes, dos módulos, interfaces entre os pacotes, uso, criação de bibliotecas, componentes, ou seja, é o projeto de alto nível mesmo. Daí a gente passa para a fase de projeto detalhado, onde aí sim você vai especificar os componentes. Atribuição de responsabilidades entre objetos, diagrama de classes, documentação das classes, diagrama de interação, levantamento de necessidade de concorrência, se isso vai tratar concorrência, defeitos, interface com o usuário, relatórios, transações e projeto do banco de dados, projeto mais refinado, detalhado do banco de dados. Tá? Métodos de projeto. A gente teve uma evolução nos métodos de projeto, tá? Que foi basicamente os métodos orientados a estruturas de dados, os métodos por função e o método por objeto. Além disso, a gente tem os métodos formais que não são uma evolução desses, tá? Mas eles vêm para complementar em certas necessidades de projetos mais específicos. Bom, vamos começar pela parte histórica. Métodos orientados por estruturas de dados. Eu lembro de ter aprendido isso no meu curso, né, na faculdade. Tá? Os dois melhores representantes dessa fase são os métodos Jackson e Varnier. Como é que eles funcionam? Por exemplo, o método de Jackson, ele pega a entrada, esses dois métodos pegam a entrada e vão estruturando a entrada, decompondo a entrada em dados, em pedaços de dados. Daí eles pegam a saída e vão decompondo a saída, especificando a saída, a decomposição, e eles colocam uma em frente da outra e analisam as transformações de dados que acontecem entre pedaços de dados da entrada e pedaços de dados conjuntos de dados da entrada e conjuntos de dados da saída. E essas transformações, eles definem as funções que vão ser implementadas. O método de Jackson, além disso, ele ainda tinha um diagrama hierárquico onde ele colocava as chamadas, cada função que é chamada por qual função e o que ela mais ou menos faz. Se uma controla a outra e assim por diante. Tá? Foram os primeiros métodos de projeto que existiram, tá? que foram os primeiros mais comuns que existiram. Tá? Aprendi isso na faculdade. Mas era mais num contexto mais histórico, né? Não cheguei a usar isso daí.
Logo em seguida, vieram os métodos orientados por funções. Tá? Por exemplo, o método do DeMarco, método do Gaines-Sarson, análise estruturada, análise essencial. Tá? Só um detalhezinho dos anteriores. Os métodos orientados por funções, eles tinham uma característica que era a seguinte: a programação ela era muito feita na época com cartões perfurados. Tá? Então, precisava, e a codificação em si era feita através de folhas de codificação, para que você pudesse furar cada cartão específico. A definição dessas folhas, dessa codificação dessas funções, ela era feita através de fluxogramas. Então, os fluxogramas e as tabelas de decisão, na época, eram ferramentas muito usadas para definir esses métodos. Definir essas funções, né? Vamos falar, na época eram funções ou procedimentos. Tá? Os métodos orientados por funções. Como é que eles funcionavam? Eles funcionavam mais ou menos parecidos, todos, baseados numa estrutura chamada diagrama de fluxo de dados, o tal do DFD. Como é que funcionava esse diagrama? Então, começava vendo o sistema como uma grande unidade, né? Onde você tinha diversas entradas e saídas para o sistema. E daí, esse sistema, como uma grande função, ele era decomposto primeiro de acordo com as entradas, né? E os dados da entrada, eles eram transformados dentro dessa estrutura grande. E a cada transformação que era definida, era criada uma função para fazer essa transformação. Então, o diagrama, na verdade, eram várias funções, várias funcionalidades, que eram, como é que chamava mesmo? Não lembro. Mas são várias funcionalidades que são ligadas pelos dados que eram iam de uma função para outra, e levando em consideração os arquivos onde esses dados eram gravados, seja banco de dados ou arquivos mesmo. Isso era um diagrama de fluxo de dados. Tá? Além disso, eles tinham um modelo de entidade de relacionamento, já tinham um banco de dados relacional na época, ou alguma coisa parecida, e os diagramas de estado, que completavam esses métodos, na verdade. Esses métodos foram que eu estudei na faculdade, quando eu estava do outro lado da telinha, por exemplo. Eu fiz alguns trabalhos com eles e tudo mais. Não são modelos muito difíceis de serem usados, e eles fizeram bastante sucesso. Eles eram os mais populares nos anos 90, por exemplo, nos anos 80, final dos anos 70 até o final dos anos 80, começo dos anos 90, eles eram bem populares. Mas daí surgiu uma coisa chamada programação orientada a objetos. Quando surgiu a programação orientada a objetos, o pessoal resolveu fazer métodos de projeto orientado a objetos. Aí ocorreu um fato que até hoje é lembrado, que é o seguinte: cada desenvolvedor resolveu fazer não foi cada um, mas assim, muitos desenvolvedores resolveram fazer o próprio método orientado a objetos. Por exemplo, a gente pode ver desses que tem aqui, o Schleierneller, Wolfsbrock, Cody Urban, Martin Odell, James Martin Odell, alguma coisa, Rambo, Book, Jacobson e o Coleman. Foi um dos últimos que teve, ele fez uma reunião desses métodos todos. O que houve? Alguns autores dizem que existiam mais de 100 métodos diferentes, tá, nessa época. Foi o que o pessoal chamou de a Guerra dos Métodos, The Method Wars. O que aconteceu foi que ficou impraticável de se fazer uma ferramenta case, uma ferramenta para ajudar no projeto. As linguagens do projeto eram
quase sempre de cada empresa, e era muito difícil treinar gente para fazer projeto usando esse tipo de confusão. Então, chegou em 97, resolveram juntar pelo menos as notações e se criou-se uma notação de uma linguagem de modelagem unificada, que é o ML, que pôs fim à famosa Guerra dos Métodos. E lá por 98 surgiu um processo de uma empresa chamada Rational, formada por quem criou a OML, né? E essa empresa, esse processo dominou. E é mais ou menos baseado nesse processo que a gente vai trabalhar no nosso curso. Tá? Quem baseou a criação do ML foi o James Rambaud, o Grady Book e o Ivar Jacobson. Eles se reuniram, pegaram as coisas boas que tinham nos seus métodos e colocaram na OML. E depois colocaram no processo unificado, junto com o Philippe Kruchten. Tá? Então, os anos 90 foram anos bem conturbados, assim. Então foi logo depois, a gente começou a ter contato com isso logo depois que eu saí da faculdade, a gente começou a ter contato com essas metodologias. Por fim, a gente vai falar dos métodos formais. Eles são usados para sistemas críticos, sistemas onde não pode ter erro, tipo sistema de um avião, ou sistema de uma máquina de raio-x, ou sistemas que lidam com coisas de radiação, ou medicamentos, financeiro, alguma coisa desse tipo, mas principalmente os primeiros. Esses são métodos onde você consegue provar matematicamente, ou pelo menos com rigor, que aquela função que você criou funciona para o que você quer, que ela não vai ter um erro. Assim, é muito fácil você trabalhar com verificar se o Hello World está funcionando direitinho, tá? Verificar isso. Mas tem certos controles de dispositivos, tem certas ações, principalmente sistemas mais críticos, que não são elas têm muitos estados e estados complexos. E não é muito fácil de você provar que essas transformações que você está propondo, que essas trocas de estado, elas vão ocorrer somente do jeito que você quer. Então, os métodos formais, eles ajudam nesse tipo de coisa também. Você fazer provas, você fazer um projeto com mais rigor, de tal forma que você consiga uma segurança maior no sistema. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou basicamente de uma introdução ao projeto de software. Tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre diagramas de sequência de sistema e contratos de operação, já entrando no que a gente chama de projeto de componentes. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse. Obrigado.